Enquanto o coronavírus ainda não se saiu daqui, a oficina de hoje vai ser de uma forma diferente, vice. Eu vou contar para vocês a história de um cabra da peste desenrolado e todo cheio das ondas que abalou as estruturas da filosofia e, de quebra, deu muita ideia para a psicologia. Ele mesmo, Friedrich Wilhelm Nietzsche, nome que claramente eu não sei falar direito. Esse bonito nasceu faz um bocado de tempo, mais precisamente em outubro de 1844. Que lindo, era libriano. Sabia que eu ia gostar desse menino. Mas voltando, né? O danado nasceu lá onde o vento faz a curva, num lugar conhecido naquela época como Prússia. É a atual Alemanha, meu povo. E tome aula de geografia para entender. O currículo dele, minha gente, era rochedo, vice, de filósofo a crítico cultural. Eu achei chique, viu? Pois bem, ele cresceu em meio às influências dos avós, pastores luteranos, e passou um bom tempo estudando a Bíblia e a religião, até que se revoltou e passou a questionar o cristianismo. Foi aí que sua história mundialmente conhecida começou. Esse danado lançou seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, aos 27 anos, e eu aqui sem saber o que fazer da vida. A trama abordava o duelo entre o Apolíneo e o Dionisíaco na tragédia grega. Foi babado, gritaria e confusão, menina. São muitas as publicações do cabra, mas como o tempo é curto, vamos de principais obras, né? Como Assim Falou o Zaratustra, livro que conta a saga de um vaqueiro, mentira, kkkk, do filósofo Zaratustra, que andou por esse mundão afora compartilhando sua sabedoria. É justamente nessa obra, inclusive a mais famosa do alemão para muitos, que Nietzsche fala sobre suas principais ideias no universo da filosofia, minha gente. Como o conceito de super-homem, a transmutação de valores, também o espírito senhorio e, eu não posso esquecer, né, o eterno retorno. Mas sobre isso vocês vão aprender mais na frente. Se acalmem, viu? Que ainda tem muito tempo de aventuras para a gente espiar sobre Nietzsche. E tu pensas que ele parou por aí, foi? Pois pensou errado, tabacudo. O filósofo escreveu muito mais livros, como Humano, Demasiado Humano, obra que Nietzsche considerou como melancólica corajosa. Achei conceitual. Teve também Aurora, uma continuação do livro anterior, Humano, Demasiado Humano, que discute a história dos costumes e da moralidade. Já a Gaia Ciência é uma publicação que traz reflexões sobre vários temas, mas principalmente a morte de Deus, e é considerada uma das principais obras do filósofo. A Genealogia da Moral é um livro que traz várias críticas sobre a sociedade e a relação dos indivíduos com a religião. Não podemos esquecer de Anticristo, obra que faz duras críticas ao cristianismo, escandalizando geral o sistema da época. Para Nietzsche, a sua melhor obra, aquela que ele considerava mais rocheda mesmo, foi Além do Bem e do Mal, livro que nasceu de reflexões e anotações do filósofo alemão durante a composição de Assim Falou Zaratustra, aquela obra que eu já te falei que é a mais famosa do boizinho. A obra apresenta pensamentos diversos sobre o trabalho do autor, a moral, a ciência, além da condição política da Europa na época. A publicação traz diversas críticas sobre a filosofia e a cultura ocidental, defendendo que elas estavam atreladas a diversos preconceitos morais, principalmente os cristãos. Nietzsche propôs que a filosofia deveria refletir sobre o mundo e tomar um posicionamento além do bem e do mal. Pois o bichinho também era a favor do niilismo, um babado muito louco que defende a destituição das normas. O niilismo de Nietzsche propõe a ausência de sentido, atrelado ao conceito de super-homem e transmutação de valores. Eles surgem a partir da morte de Deus, ou seja, da ausência de qualquer princípio.
Como eu sei que vocês gostam mesmo é da greia, vou falar da vida amorosa de Nietzsche. Minha gente, a Alemanha não é o Recife, mas também se acabou em gaia e tristeza. O filósofo se apaixonou por Lu Andréa Salomé, uma boizinha muito da desenrolada e revolucionária. Acontece que Lu fugiu foi com um amigo de Nietzsche, o que deixou o filósofo arrasado. Dizem até que ele nunca se recuperou desse pé na bunda. Um fato interessante sobre Lu é que ela foi a primeira mulher a ser aceita no Círculo Psicanalítico de Viena, aquele mesmo de Freud, passando a ser a primeira mulher psicanalista que se tem registro na história. Eu poderia passar o dia todo só falando das ideias de Nietzsche, mas como o tempo é curto, elencamos as mais importantes para te explicar direitinho. Tá sentado? Ah, pois esteja, pois é babado, viu? Temos vontade de poder e força de potência, que tratam da força motivacional mais primitiva do homem, almejando seu crescimento e expansão constante em busca da evolução. O super-homem fala do indivíduo que, psicologicamente saudável e evoluído, consegue se manter em crescimento, atingindo seu potencial máximo. Saúde mental que chama, né, minha filha? Olha, minha gente, se tem um bichinho que gostava de falar sobre a força, digo, o sofrimento, esse bicho era Nietzsche, viu? Ele trouxe diversos conceitos sobre a permanência no sofrimento e o sofrimento como redenção. Na permanência do sofrimento, o indivíduo poderia escolher dois caminhos, a moralidade ou a compaixão. Já no sofrimento como redenção, teriam duas escolhas: a salvação ou o resgate. O filósofo também abordou as três metamorfoses, ou transformações do espírito. O camelo, que é o homem fraco que recebe ordens. O leão, o indivíduo forte que tem o poder de ressignificar os acontecimentos. E a criança, o sujeito que cria sua própria história. É babado, viu? Por último, mas não menos importante, a morte de Deus, argumento que defende a libertação humana da cultura cristã, e o Apolíneo versus Dionisíaco, uma metáfora sobre os deuses gregos para falar sobre o equilíbrio entre as forças do ser humano. Mas então, né, como todo bom pernambucano, eu fiz esse arrudeio todo somente para situar vocês na história de Nietzsche e falar sobre as contribuições desse teórico para a psicologia. Tu sabias, por exemplo, que o filósofo alemão foi referência para grandes nomes da psicologia, como Ludwig Klages e Carl Jung? Menina, ele influenciou inclusive Freud, o paizão da psicanálise. Tu acreditas num negócio desse? Há várias semelhanças nas ideias, como a origem dos valores sociais, o direcionamento dos nossos impulsos e, claro, sempre ele, sempre presente, o tenebroso inconsciente. É rojão, viu, minha santa? Mas, como nem tudo é perfeito, a não ser paçoca, né, minha gente, que é melhor que muita gente, há pontos divergentes, como os valores morais e o determinismo. O psiquiatra norte-americano Irving Yalom também é um grande admirador da obra de Nietzsche. Ele é aquele que escreveu o romance mundialmente conhecido Quando Nietzsche Chorou. A obra descreve o encontro hipotético entre o filósofo e Joseph Breuer, médico austríaco que foi professor de quem? Ele mesmo, Freud, e eu pensando que só Recife era um ovo para todo mundo se esbarrar. Agora você deve estar se perguntando, né? Sim, e como todos os pensamentos dele contribuem para a clínica psicológica? Menina, vários conceitos são abordados e levados em conta na prática da psicologia. O eterno retorno é a ideia de que o ser humano deve olhar para sua realidade e avaliar se o que acontece não é obra de sua passividade diante da vida, o que nos leva a outro fato, de que todo ser humano precisa encontrar um sentido, ou seja, uma razão para viver. Para isso, nós devemos saber que cada um de nós é o agente de mudanças de sua própria vida e não estamos subjugados ao destino traçado por algum Deus. A busca pelo autoconhecimento para evoluir positivamente na vida
é a chave para o processo. O que nos leva também para outro conceito de Nietzsche, o amor fati, ou amor ao destino, que nada mais é do que aquele ditado: aceita que dói menos, bebê. O filósofo morreu em 1900. A causa da morte é indefinida. Alguns dizem que Nietzsche, com a saúde já debilitada, morreu de pneumonia. Outros falam que o alemão morreu pelo uso abusivo de drogas. Outros dizem que a causa da morte foi sífilis. O fato é que o danado nos deixou várias lições e reflexões, sendo um dos precursores das bases do existencialismo. Para terminar, deixo vocês com uma célebre frase do filósofo alemão: o que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte.